Então agora a gente pode ver um exemplo um pouco mais interessante, em que a gente vai aplicar o teste de permutação usando o Monte Carlo. Então como que vai ser esse exemplo? Em primeiro lugar, a gente vai observar várias unidades amostrais, que são compostas por duas variáveis, o x e o y. A gente vai ter o x1, y1, o x2, y2, até o xn, yn. Eles vão ser i e d. E, além disso, sob H0, a gente vai imaginar que as variáveis são independentes. Então, o xi vai ser independente do yi. E é isso que a gente vai estar querendo testar, né? E a gente observa, então, que sob H0, a gente vai ter, quer dizer, com o x estando independente do y, e eu vou deixar isso para vocês demonstrarem, é relativamente simples. O vetor xy ele vai ter a mesma distribuição de xπy sob H0, né? Fora de H0, quer dizer, se o x ele de fato é dependente de y, permutando os valores de x, a gente vai estar combinando um xi com yj que são independentes e não vai ter a mesma distribuição que tem o xi, yi, né? Mas sob H0, a gente vai ter essa mesma distribuição. Então, esse lema ele é justamente aquela propriedade que a gente precisava para a gente implementar o teste da permutação nessa amostra, né, para testar essa hipótese nula. Então, a gente vai poder, nesse caso aqui, aplicar o teste da permutação, a gente só precisa escolher uma estatística. Uma estatística possível, né? Se a gente imaginar que o tipo de associação entre o y e x é uma associação linear, a gente pode simplesmente implementar uma regressão linear do y e x e calcular o valor de R2, né? E a gente imagina que quanto maior é o valor de R2, melhor vai ser expressada a associação linear do y e x, né? E, portanto, mais longe a gente vai estar da hipótese nula, em que o x é independente do y. Então, a gente vê aí que essa é uma possível estatística e que funciona particularmente bem quando a relação entre o y e o x é aproximadamente linear, né? O R2 de uma regressão linear. E a gente vai poder agora ver no R, então, a implementação desse exemplo de teste de permutação. E vocês vão ver que, apesar de ter um elemento a mais aqui, que é a regressão linear, a implementação ainda é bastante simples. E o poder do teste é alto, apesar da simplicidade dele. Então, vamos ver no R como que isso fica. A gente vê aqui que eu carreguei a biblioteca tidyverse, que vai ajudar aqui. A gente vai gerar um tamanho de amostra igual a 30. E o x, eu vou simplesmente gerar eles como sendo normais padrões. E o y vai ser 2 mais 3x, mais um ruído independente, que é uma normal com média 0 e desvio padrão 0,1. Então aqui o y de fato ele está respeitando a relação linear em relação ao x, né? E aqui vai ser a estatística do teste que a gente discutiu. A gente está usando a biblioteca Bloom do tidyverse para obter de uma forma simples o r quadrado. Então essa estatística está simplesmente obtendo o r quadrado da regressão linear. E daí aqui, então a gente calcula o valor da estatística, o r quadrado, na nossa amostra que foi observada, né? Então, se a gente colocar aqui, deu no caso um R2 extremamente alto, né? 0,999. E daí eu vou calcular um número um pouco menor de permutações. Aqui a gente vai estar fazendo um número de regressões lineares igual ao número de permutações. Então, 1000 já deve ser o suficiente. E a gente gera as permutações. E com base nelas, a gente pode obter o p-valor que a gente discutiu anteriormente. Então, demora só um pouquinho mais, mas já rodou. A gente vê que deu um p-valor extremamente baixo, menos de 1 em 1000. Então aqui a gente rejeitaria a hipótese nula, que o x e o y são independentes. Mas o que acontece se, por exemplo, a gente fizesse que o x e o y de fato são independentes, né? Se a gente pegasse e apagasse o componente linear, fizesse só o x e y independentes. Daí se a gente rodar aqui, a gente vê que o p-valor deu 0,65, né?
p-valor bem alto, a gente, em geral, não rejeitaria a hipótese nula da independência com base nesses dados e com nível de significância, por exemplo, 5%. Então, a gente vê que, sob H0, a gente controla o nível de significância, né? Isso se dá pela derivação teórica que a gente fez para o teste da permutação. E, por exemplo, para um desvio da hipótese nula num formato linear, está funcionando bem o nosso teste. É claro que ele não vai ter um poder tão alto para qualquer que seja a maneira que a gente gera os dados, né? Se a gente gerasse, por exemplo, x ao cubo mais a normal, né? Daí, nesse caso, talvez a gente não observasse um poder tão alto assim, porque a nossa estatística, que está vendo quão bem os dados são ajustados por uma reta, né? Para esse tipo de dado, talvez não funcionasse tão bem. Em vez de x ao cubo, vamos usar x ao quadrado, né? Então, vamos ver o que acontece com esse p-valor. Vocês veem aí que um deles bateu aí no 5%, o outro deu 0,9%, 0,36%. Então, ainda que os dados sejam dependentes, a gente escolheu uma estatística aqui que não está contemplando o tipo de desvio que a gente tem da hipótese nula e não está nos dando um bom poder. É claro que se a gente tivesse colocado uma regressão no x², né? E calculasse o p-valor, daí ele dá extremamente baixo. Então vocês veem que escolher a estatística do teste e ter uma ideia de qual é o tipo de desvio da hipótese nula que talvez os dados tenham é essencial aí na hora de determinar a estatística do teste. E ela afeta significativamente o poder do nosso teste. Legal. E é claro que isso nos gera um problema, né? Quer dizer, será que a gente tem que, para cada problema específico, pensar numa estatística e ter esse tipo de dificuldade? Ou será que a gente pode, de alguma forma, usar uma estatística que em si é não paramétrica, né? E que se adapta à estrutura dos dados? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. E é claro que esse é um tópico bem vasto, né? Daria para explorar bastante, mas a gente só vai começar a explorar ele no próximo vídeo, em que a gente vai usar uma primeira estatística não paramétrica para ver o que acontece.